Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o deputado federal André Janones falando ao vivo, direto de Brasília para todo o Brasil. Hoje, dia 19 de dezembro do ano de 2020 e fazer uma live um pouquinho mais longa aqui com vocês. As lives que a gente realizou essa semana aí, todas muito corridas, né? Eu sempre tenho entrado aqui com muito pouco tempo. E agora a gente vai fazer uma live aqui um pouco mais longa, um pouco mais interativa. Então eu gostaria de convidar vocês a participarem comigo, a deixarem aí a pergunta de vocês, a dúvida de vocês. O propósito aqui dessa live hoje é, além dessa maior interação, como eu muito bem coloquei agora, também passar um apanhado geral para vocês. Eu tinha viagem programada para Minas Gerais esse final de semana, decidi ficar em Brasília, estou aqui de plantão, estou aqui cheio de papelada aqui do nosso projeto de lei para a prorrogação do auxílio e fazer um resumo aí para vocês do que aconteceu nessa semana e principalmente qual a nossa perspectiva para o que vai acontecer na próxima segunda-feira. A gente sabe que são milhões e milhões de famílias brasileiras aguardando ansiosamente e, de certa forma, acho que eu posso dizer até mesmo de uma forma muito apreensiva, né, o que vai acontecer na segunda-feira. Para quem não precisa do auxílio, às vezes pode achar assim, André, mas o ângulo está invertido aí, mas acho que dá para ler aqui, 600 pelo Brasil, a nossa campanha, que já tem aí 6 meses já tivemos algumas vitórias e agora a gente continua na batalha. Mas como eu ia dizendo, quem não precisa, né, às vezes pode falar, mas R$600 não muda nada não, e etc. Muda, para muita gente muda, são milhões de famílias das quais eu conheço a realidade e que precisam desse dinheiro e que para essas famílias esse dinheiro significa muito mais do que R$600. Esse dinheiro significa uma possibilidade de sair vivo dessa pandemia, de lutar pela sobrevivência. E quero aqui já de início fazer um apelo para você que está me assistindo. Vamos deixar de lado essa conversa de que tá recebendo só quem não precisa. Exceções existem e sempre vão existir. O que a gente não pode é transformar a exceção em regra. Quando a gente trata a exceção como se fosse regra, a gente começa a cometer algumas injustiças. Isso não é só em relação ao auxílio emergencial, não. Vou dar um exemplo aqui para vocês em relação ao Bolsa Família. Eu vejo muita gente dizendo o seguinte, olha, o Bolsa Família, ele entrega dinheiro para quem não precisa, porque a minha vizinha usa o dinheiro para fazer isso e aquilo. Ela tem um carro zero na garagem e tal. Isso são exceções, isso são falhas que o programa ainda apresenta, mas a gente não pode tratar isso como se isso fosse uma regra. Mesma coisa o auxílio emergencial. Tem gente que não precisa recebendo? Claro que tem. A gente sabe que tem, mas são exceções. A grande e ampla maioria depende do auxílio emergencial para sair vivo dessa pandemia. O auxílio significa para essas pessoas dignidade e uma esperança de sobrevivência. Então não vamos generalizar não, tá bom? Gente, tomando um cafezinho aqui, porque o ritmo, acho que está dando para ver nos meus olhos aqui, o ritmo, esses dias agora, essas últimas semanas, foi bem intensificado, tá bem pauleira, como se diz por aí mesmo. Então, tomando um cafezinho aqui para dar uma reforçada. Vamos lá. Deixa eu fazer primeiro um apanhado geral aqui para vocês. Nós vamos falar então sobre o histórico, né, que a gente viveu para chegar até o dia de hoje. E depois eu vou falar para vocês sobre as perspectivas a partir do próximo dia 21, segunda-feira, para a gente saber aí como que vai ser o próximo ano. Vamos lá então. Bom, no dia 26 de março, nós aprovamos na Câmara dos Deputados uma lei que instituiu o auxílio emergencial. Uma ajuda inicialmente no valor de R$600 para que as famílias pudessem atravessar ali aquele primeiro momento em que foi anunciado a pandemia do novo coronavírus no Brasil. Então, o auxílio inicialmente estava previsto para março, abril e maio. Quando chegou no final de maio,
a gente conseguiu, através de uma grande articulação do Congresso Nacional, prorrogar o auxílio emergencial por mais 2 meses no mesmo valor, no valor de R$600. Então o auxílio foi prorrogado para junho e primeiro era abril, maio e junho, isso, até junho, perdão, eu disse maio. Então era abril, maio e junho, as parcelas, a gente conseguiu prorrogar para julho e agosto. Então até agosto, R$600. No dia 3 de setembro, inicialmente teve um movimento para acabar com o auxílio, muitas forças, muitas pessoas criticando o pagamento do benefício, queriam que o benefício acabasse, e aí a gente iniciou talvez a nossa maior batalha até aqui, tá? Ao lado da que a gente está vivendo hoje, sem dúvida alguma, a maior batalha até aqui. Comecei a travar uma queda de braço, vamos dizer assim, com alguns setores do governo que insistiam que o país não tinha condições de continuar pagando o auxílio emergencial após o mês de agosto, que isso ia quebrar o Brasil e etc. O presidente Bolsonaro me pediu, através de uma rede social, que se eu tivesse de onde tirar o dinheiro para pagar o auxílio, que eu apontasse essas fontes a ele. Eu entreguei ao presidente, entreguei ao ministro da Economia, Paulo Guedes, ao Ministério, encaminhei a eles, melhor dizendo, as fontes de financiamento do auxílio emergencial. Nossa sugestão não foi acatada em sua plenitude, mas o auxílio foi prorrogado, porém, sob o valor de R$300. Para prorrogar o auxílio emergencial no valor de R$300, porque, repito, ele acabava em agosto. Para poder prorrogar ele, foi instituída a medida provisória número 1000, que a gente chama de MP1000. O que essa MP1000 fez? Ela prorrogou o auxílio, porém ela reduziu de R$600 para R$300. Pausa, só tomar o café aqui, senão esfria. Vocês podem ir comentando aí que eu tô lendo. Então, a MP... Gente, desculpa o barulho aqui, viu? É porque tá quente até. Então, o que a MP1000 fez? Ela prorrogou o auxílio para R$600, mas ela diminuiu o valor de R$600 para R$300. Perdão, prorrogou o auxílio para R$600? Não. É o cansaço, gente, não repara não. Me perdoem. Vamos lá, recapitulando. O que a MP1000 fez? Ela prorrogou o auxílio para até o mês de dezembro, porém reduzindo o seu valor de R$600 para R$300. E aí, o que a lei fala? André, aí ficou em R$300? Não, a lei fala o seguinte, olha, uma medida provisória, ela precisa ser aprovada no Congresso Nacional após 120 dias. Ou então ela perde a sua validade. Isso é o que fala a nossa lei. Então, se a medida provisória número 1000 foi instituída no dia 3 de setembro, então outubro, novembro, dezembro, janeiro, até dia 3 de janeiro ela precisa ser pautada. Se ela não for pautada, o que acontece? Ela caduca, ela prescreve, porque ela já prevê o pagamento do auxílio só até dezembro. Então vamos imaginar que essa medida prevesse o pagamento do auxílio emergencial até fevereiro, por exemplo. Aí estava tranquilo. A hora que ela fosse votada, que tem que ser até dia 3 de janeiro, ela tem que ser votada, senão ela perde a validade. E aí ela seria prorrogada e a gente conseguiria voltar o valor para R$600. Acontece que o auxílio, na forma que está previsto hoje, ele acaba em dezembro e a MP1000 prescreve só dia 3 de janeiro. Então o que foi feito? Prestem atenção que essa parte é muito importante. O que foi feito? O governo disse o seguinte, olha, se a gente pautar a MP número 1000, se a gente pedir para a Câmara pautar, o governo não, né? Deixa eu corrigir aqui, vamos ser justos. O governo, em parceria com a presidência da Câmara dos Deputados, que é quem tem o poder de colocar a MP1000 para ser votada. Eu, como deputado, não tenho o poder de colocar a MP1000 para ser votada. Só quem pode colocar a MP1000 para ser votada é o presidente da Câmara dos Deputados. Então ele coloca a MP1000 para ser votada e aí nós, deputados, derrubamos ela, voltamos o auxílio para R$600 e prorrogamos ele até pelo menos o próximo mês de março, correto? Então vamos lá, o que eles chegaram à conclusão? Olha, vamos ficar quietinho. O presidente da Câmara falou, vamos ficar quietinho. A gente não coloca em votação,
ela prescreve dia 3 de janeiro, mas aí o auxílio já terminou de ser pago, porque o auxílio só vai até dezembro, então a gente está tranquilo. Então vamos lá. Então essa foi a estratégia. E aí eu comecei um longo caminho, né? Percorri aí uma verdadeira via cruz. Usei a tribuna da Câmara N vezes, briguei, cobrei, né? Muitas das vezes correndo alguns riscos, né? Porque a gente sabe como que funciona o sistema. Cobrei o presidente em exercício da Câmara dos Deputados, né? O deputado Marcos Pereira, que presidiu a Câmara durante um bom tempo, lá com o afastamento do presidente Rodrigo Maia. Cobrei, tive fortes embates com ele dentro do plenário da Câmara dos Deputados, lá da tribuna, né? Eu sofri até alguns atos de hostilidade por parte do presidente da Câmara, que quis me ridicularizar por algumas vezes, mas não baixei a cabeça, continuei fazendo o enfrentamento e continuei lutando pelo meu povo. Acontece que a nossa luta estava tudo indicando que estava sendo em vão, que seria uma luta infrutífera, né? E eu comecei a apanhar muito aqui nas redes sociais, a tomar pancada todos os dias, de muita gente dizendo, desiste disso, isso já deu o que tinha que dar, esquece desse assunto, acabou, a gente já perdeu, né? E algumas vezes eu disse assim, olha, eu até, para ser honesto com vocês, eu não acredito também mais não, que vai ser possível. Eu acreditei durante muito tempo, numa determinada fase eu disse, olha, não acredito mais não, mas eu não sou pago para acreditar, eu sou pago para lutar. Não sou pago para achar, melhor dizendo. Não sou pago para achar nem deixar de achar nada. Eu sou pago para acreditar e lutar e batalhar pelo meu povo. Então, achando ou não que ia dar certo, eu continuei lutando, eu continuei representando vocês e no apagar das luzes, na penúltima sessão do ano, quando todo mundo achou que não era possível mais, na última semana, né, eu fui para cima com mais força do que eu estava indo. A gente começou uma série de protestos violentos. Vou contar aqui para vocês como é que começou a ideia. Eu estava assistindo uma reportagem e vi o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ironizando, dizendo que ia levar um bolo para o plenário para comemorar o aniversário de um ano que o Brasil espera a votação da PEC emergencial. Quando eu vi aquilo, me veio um pensamento assim, mas isso é muito irônico, isso é muito hipócrita até. Como que ele está esperando, ele está criticando o fato da PEC emergencial não ter sido votada ainda e ele não fala nada sobre pautar a MP número 1000, que aí sim é algo que só depende dele, do presidente Rodrigo Maia. E aí eu tive a ideia de pegar o bolo, levar para o plenário, deu uma baita de uma repercussão, foi muito, muito forte aquele ato, né? Levei o bolo para o plenário e comecei uma série de protestos. Fizemos uma grande movimentação em frente à Câmara dos Deputados, coloquei a faixa lá pedindo em nome do povo brasileiro, né? Deem aos brasileiros um presente de Natal, votando o MP número 1000 e dando ao povo uma chance de recomeçar, né? De continuar lutando. Coloquei isso na faixa e a gente percebeu que mudou o clima nos corredores, aquilo começou a gerar um clima de tensão, e aí a gota d'água foi a discussão entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente da República, Jair Bolsonaro. Para vocês entenderem o que aconteceu, o presidente da República disse em uma live que o povo estava cobrando o 13º do Bolsa Família, cobrando a MP número 1000, o auxílio emergencial, que cobrassem do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, porque era ele quem não queria pautar. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ouvindo isso, foi lá e pautou a MP número 1000, até porque agora aqui entre nós, tá falando com vocês que é em quem eu confio, o povo que me segue aqui. A realidade é que era um jogo ensaiado, tá? Muita gente me pergunta, mas é o presidente da República quer que pauta a MP do auxílio emergencial e o Maia não quer? Ou o Maia quer e o presidente da República que não quer? Ali é um jogo ensaiado, né? O presidente da República não quer que a MP número 1000 seja pautada, o presidente Rodrigo Maia também não quer, porque os poderes são independentes. A Câmara não é subordinada à presidência da República, então o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pode pautar quando ele bem entender. Prova disso que ele pautou, então, no dia de ontem, sexta-feira,
a MP do auxílio emergencial, a MP número 1000. E aí vocês podem me perguntar, Janones, mas votou ou não votou a MP número 1000 ontem? O auxílio emergencial continua ou o auxílio emergencial não continua no ano de 2021? Se o auxílio emergencial continua no ano de 2021, ele continua até quando? Se o auxílio emergencial continua no ano de 2021, ele continua em qual valor? Por que ninguém divulgou nada? Vou explicar para vocês. Ontem, na quinta-feira à noite, quando encerrou a sessão, o presidente Rodrigo Maia colocou já uma convocação para todos os deputados para votarem a MP número 1000 no dia seguinte, que foi ontem. Quando começou a sessão, houve um questionamento por parte de alguns deputados da base governista, então acredito que esse posicionamento veio do governo federal, do presidente da República, de que, segundo o regimento interno da Câmara dos Deputados, seria obrigatório observar 24 horas do intervalo entre o momento em que uma matéria é colocada em pauta e o momento em que essa matéria é votada efetivamente. Então, por uma questão legal, técnica, obrigou-se a Câmara a retirar a MP número 1000 na sexta-feira e a partir de segunda-feira ela já pode ser votada. A partir de segunda-feira não, Na segunda-feira. Segunda-feira é o grande dia, porque segunda-feira é a última sessão do ano. Então nós vamos travar na próxima segunda-feira a nossa última grande batalha. Se a MP número 1000 for pautada, nós deputados teremos nas nossas mãos a missão de decidir, uma baita de uma responsabilidade, como será o futuro do povo brasileiro durante o ano de 2021 e quais as armas que o brasileiro terá para lutar pela sobrevivência durante a pandemia do novo coronavírus. Tá? Então é isso que vai acontecer na segunda-feira. A gente espera que a MP 1000 seja votada e principalmente que ela seja modificada de modo a colocar o auxílio emergencial. Eu particularmente tenho um projeto, esse é o meu entendimento, a gente tem que ser responsável, inicialmente até março. Então o projeto que eu apresentei, que a gente vai lutar para ser aprovado, é para pagar o auxílio emergencial mais janeiro, fevereiro e março, no valor de R$600. É isso que a gente vai lutar, caso a matéria vá a plenário para ser aprovado na segunda-feira. Agora uma questão que eu acho importante aqui para vocês. Prestem bem atenção. Essa nossa luta, essa nossa primeira batalha, ela é para o auxílio emergencial ser pautado. Para a MP número 1000 ser pautada, não é nem para ser aprovada ainda. Então o que eu tenho dito, eu queria que vocês me ouvissem com bastante atenção, é o seguinte. Pensem comigo uma coisa. Nós vivemos em uma democracia. Todo mundo tem o direito de votar contra ou a favor. Ninguém é obrigado a pensar como eu penso. Não é porque a pessoa pensa diferente de mim que ela está errada. Então, eu até entendo, não disse que concordo, mas eu entendo, tá? Eu entendo quem é contra o auxílio emergencial. Eu sou contra, o Brasil vai quebrar, o Brasil não tem dinheiro para isso. Eu entendo. Eu só não entendo por que essas pessoas não têm hombridade suficiente, não têm caráter, não têm coragem para defender isso publicamente. Não existe desculpa para não pautar o auxílio emergencial, para não pautar a MP número 1000. Você até pode ter uma desculpa, uma explicação para votar contra ela. Mas por que alguns não querem que ela seja votada? É isso que nós estamos questionando. Ora, se tem deputados que são contra a MP número 1000, coloque ela no plenário e lá use o microfone e defenda. Fala, olha, eu sou contra o auxílio emergencial, porque vai quebrar o Brasil, porque o povo não precisa disso, porque o povo tem que trabalhar. Tenha coragem, tenha hombridade de defender o que você acredita. Tá? Então, a gente está lutando para que os brasileiros, primeiro que eles tenham um auxílio, claro, tenham condições de atravessar a pandemia, mas se não tiver, que pelo menos a gente saiba quem é quem. Você pode ter uma justificativa para ser contra prorrogar o auxílio emergencial. Você pode ter uma justificativa para ser contra o 13º do Bolsa Família. Mas você não tem uma justificativa para dizer por que os deputados não podem votar isso de peito aberto, de cara limpa, para que os brasileiros saibam exatamente quem é contra, quem é a favor. Então é isso que a gente está lutando, por transparência.
É só isso que a gente quer, que tenham hombridade, usem o microfone e lá desçam o pau, mete o pau no auxílio, vai contra, mas usa o microfone de cara limpa, não se esconde atrás do não pautamento de uma MP não. Para finalizar, eu quero pedir para vocês o seguinte, me ajuda a compartilhar esse vídeo. Aqui no Instagram, acho que não é compartilhar que fala, né? Tem que clicar aí nessa asa delta aí, esse aviãozinho. Clica aí, chama mais gente pra cá. Vamos explodir essa live, vamos trazer mais gente pra cá pra gente mobilizar. Gente, tá tendo uma estratégia, por isso que eu preciso que vocês me ajudem a divulgar, uma estratégia de desmobilização. Não é a primeira vez que o sistema faz isso, né? Eles transferem uma coisa que ia acontecer na sexta-feira pra segunda, porque aí na segunda, eles sabem que tem sábado, domingo, as pessoas desmobilizam, desanimam, falam, não vai dar mais, a gente já perdeu. A hora que todo mundo baixa a guarda, eles vão lá e ferram com o povo. Então, vamos divulgar, vamos continuar mobilizado. Eu, como eu disse, cancelei minha viagem, tô aqui em Brasília, tô de plantão, tá? Tô de plantão, tô aqui atolado em papel, tô aqui, ó, trabalhando pra gente tentar buscar essa solução e eu posso garantir a vocês uma coisa, eu vou dar o melhor de mim na próxima segunda-feira. E mais uma coisa que eu quero dizer, não vamos desistir não, antes da hora não, né? Tem até um ditado, acho que quem morre de véspera é peru, né? Algo assim. Não vamos desistir, não. Vamos parar com esse pessimismo. Você que está digitando aí que não vai dar certo, já ouviu falar que a palavra tem poder? É por causa de você que fica falando que não vai dar certo. Eu já desisti. Não vai dar em nada. É por isso que as coisas não acontecem nesse país. Vamos todo mundo para cima. Vamos acreditar até o final. Porque lá em cima tem um Deus cuidando de nós. E porque se a gente estiver unido, ninguém pode conosco. Eu creio muito nisso, estou com muita fé em Deus, com muita crença que a gente vai conseguir vencer e eu preciso de vocês para isso. Não me deixa sozinho não, me deixa falando aqui sozinho não, porque sozinho eu tenho a absoluta convicção de que eu não chego em lugar nenhum, mas com vocês eu sei que a gente pode conquistar muita coisa junto, tá? Deus abençoe a todos nós, um abraço a vocês, fiquem com Deus e volto a qualquer momento aqui de Brasília com mais novidades. Estamos juntos até o final, vamos para cima, vamos para a vitória.